Mateus 26, versículo 47. Meus irmãos, é notável o simbolismo terrível que nós encontramos aqui de pessoas que se atrevem a aprender Deus. Terrível ainda é nós notarmos que o Senhor Jesus se deixa ser preso. E terrível mais ainda é que nós temos um destino muito parecido. Nós somos presos pela vontade de Deus, não sacrificialmente como Jesus foi, mas muitas vezes nós temos que deixar que os homens nos prendam se quisermos fazer a vontade de Deus. Isso foi uma constante no tempo apostólico e provavelmente volte a ser constante. Mas, irmãos, eu gostaria de chamar sua atenção para um detalhe. Na mesma noite, depois de orar, é uma intensa comunhão com Deus, Jesus foi traído por um discípulo. O Salmo 49 diz que aquele que comia do meu prato levantou contra mim seu calcanhar. O Salmo 55, que também trabalha com essa tensão terrível, dá a impressão até que Davi está orando a Deus: Senhor, me ajuda contra os meus amigos, porque contra os meus inimigos eu já estou prevenido. O Salmo 55 diz: mas és tu, ó homem, meu amigo, juntos nos divertíamos, juntos íamos para a casa de Deus. A traição talvez seja coisa muito mais dolorosa do que o acontecimento em si. Depois de orar, depois de momentos de intensa comunhão com o Pai, Jesus foi traído por um discípulo. Foi preso por quem deveria zelar por ele. Vocês se lembram que eram os levitas? Descendentes de Levi, filho de Jacó, amaldiçoado por Jacó, preterido por tudo até chegar Moisés. Na época de Moisés, eles assumem a defesa da lei de Deus e contra a idolatria, e Moisés os abençoa e os transforma no que alguns estudiosos chamam de baixo clero. Na realidade, eu acho isso ruim, porque era uma família só, a família de Arão, 3 irmãos. Os de Gerson cuidavam, a família de Arão era uma família levita, mas dividida em 3 ramos. Os descendentes de Gerson cuidavam da parte sacerdotal, e os demais cuidavam de coisas materiais, mas são levitas. E é exatamente eles que vêm prender o Senhor. Quando eu era criança, esse texto era traduzido como: comparecestes com espadas e cacetes, algumas vezes varapaus. Deixar em comenta que uma das tarefas dos guardas levitas do templo era ficar com varas compridas, andando por cima do muro, e batia em quem se excedia, quem se comportava mal, fazia alguma coisa errada. Provavelmente tenha sido esses varapaus, que aqui é traduzido. A palavra é apenas madeira, mas no contexto ela tem que ser entendida como uma espécie de arma. Daí, porretes. Traído por um discípulo, preso por quem deveria zelar por ele. É mais ou menos o pastor que se volta contra Deus. O pastor que deveria zelar pelo Evangelho do Senhor, que faz um novo Evangelho. O pastor que deveria ministrar aos irmãos o conteúdo da dispensa divina, resolve se locupletar dos irmãos. Os guardas que deviam zelar pelo Senhor são aqueles que vêm prendê-lo. E finalmente ele é abandonado por todos. Meus irmãos,
Eu chamei a atenção de vocês desde o começo da Semana da Paixão, que os pecados que levaram o Senhor Jesus diretamente à morte, é claro que foram todos os nossos pecados, mas teve alguns pecados que se destacaram. Por exemplo, a inveja, a conspiração. Aqui nós temos um outro, a falsidade. A falsidade que leva à traição. Falsidade que é uma coisa tão comum em nossas relações. Geralmente elogiamos uma pessoa quando ela deveria ser repreendida, ou repreendemos quando deveria ser elogiada, ou às vezes rompemos um acordo que temos com alguém para fazer outra coisa. Isso é terreno escorregadio nos concílios. Se preparem para isso. Vocês vão ver coisas nos concílios piores do que vocês sabem pelo noticiário de Brasília. Às vezes um conchavo em um concílio transforma um presbitério em sindicato. Às vezes um conchavo em um sínodo promove certas divisões e certas coisas que são terríveis. Nós já vimos coisas erradas no meio cristão de um modo geral, e nós não somos a isenção disso. Isso acontece. Onde existem seres humanos, onde existem pessoas mais interessadas em prata, em peças de prata, do que em fazer a vontade de Deus, isso vai acontecer. Vão preparados, vocês vão enfrentar isso, se não, se já estejam enfrentando. Mas aqui temos o terceiro pecado que levou o Senhor Jesus, a falsidade de Judas. Beija o Senhor, faz um gesto de amigo. O beijo está na raiz da palavra amigo. E o Senhor Jesus responde a ele também chamando de amigo. Mas ele estava mais interessado em outra coisa. Meus irmãos, noite terrível, a noite em que o Senhor foi traído. Ela vai ecoar, inclusive, na Santa Ceia. Que Deus nos dê forças, nos ajude a entender bem essas lições terríveis que recebemos do Senhor Deus.